Boa noite, queridos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 1. 1 João, capítulo 1, verso 1, até o verso 4. Tá? O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que nos faz comprometermos-nos com a vida. Aliás, Jesus é chamado, ele mesmo se autodenomina como a própria vida. É ele quem ilumina a vida, os ensinos, a proposta de Jesus, a pessoa de Jesus, é aquilo que dá assento para a vida da gente. Tá? E aí, primeira carta de João, capítulo 1, verso de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Perceba que a palavra vida, ela é recorrentemente citada e que a vida foi manifesta na pessoa de Jesus. Essa compreensão, ela é absolutamente central. Se você for pensar qual é a proposta de vida que o cristianismo traz, que o evangelho traz, é Jesus Cristo. Como que eu concebo a vida? Jesus. Entende que todo conceito circula em torno de Jesus. É por isso que a fonte da nossa fé é o que foi revelado sobre a pessoa de Jesus. O que foi registrado sobre os ditos de Jesus e seus atos não são tantas coisas assim. É óbvio que a vida dele não está registrada nos evangelhos, não são biografias, os evangelhos não são biografias, são evangelhos. Elas têm um propósito de estimular a fé, de construir a fé, de apontar a Jesus Cristo como o autor da nossa fé. Então, ele tem uma intenção, não é uma biografia. Os evangelhos não são biografia. Então, mas eu queria saber também, mas não vai saber porque não tem biografia sobre Jesus. Tá? Mas nos evangelhos há o retrato de alguns ensinos e modos de viver de Jesus Cristo. E é isso que fundamenta a fé cristã. E é isso que a gente precisa ter clareza. A gente gostaria, por uma questão até de comodidade, de poder dizer assim, olha, o certo nessa questão é isso e isso. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, mas Jesus Cristo não falou. Se você for pegar os evangelhos, as falas atribuídas a Jesus, elas são de um caráter geral. Então, são ensinos gerais. Não são ensinos tão aplicados, criando regras, por exemplo. A única regra que existe nos evangelhos, e aí com uma série de questões que a gente não tem por que abordar aqui, não nesse momento, é sobre a proibição do recasamento. É a única regra. Não tem nenhuma outra regra nos evangelhos além dessa. É a única. Mas mesmo assim, em Mateus é de um jeito, em Marcos e Lucas é de outro jeito. Porque a regra não faz parte das marcas de ensino de Jesus.
E o nosso desafio de fé é acolher a pessoa de Jesus como fonte da nossa fé, na nossa caminhada com Deus e da nossa caminhada na vida, como caminho de vida. E aí, meus amados, a vida foi manifesta em Jesus. Ela foi manifesta em Jesus. Então, a vida possui concretude. É a pessoa de Jesus que norteia, que orienta as nossas convicções. Então, o cristão não é aquele que faz o que dá certo. Porque, vamos ser honestos, vou dar um exemplo só, tá? O que gera mais dinheiro? Ser honesto ou ser corrupto? O que dá mais certo? Pensando em ganhar dinheiro. É ser corrupto, gente. Mas o cristão não é aquele que faz o que é mais, que dá melhores resultados. A gente faz aquilo que tem a ver com o que foi ensinado por Jesus Cristo. Entende? Eu não sou orientado pelo que dá resultado, eu sou orientado pela pessoa de Jesus. E aí, uma convicção de que ao abraçar Jesus em seus ensinos, a vida vai ser produzida em mim. É isso que a Maria Carla falou, que ora pela frutificação do Espírito, né? Lembrando aquilo que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Aí você vai ver, o fruto do Espírito é tudo que a gente quer. Alegria, amor, paciência, perseverança, bondade, benignidade, misericórdia, domínio próprio, é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Porque é bom para a vida. A vida se manifesta em Jesus e a nossa vida em Jesus é que ela é exponenciada, ela é revestida de beleza, de intensidade, de possibilidade. É essa o nosso desafio de fé, acreditar que a vida se assenta em Jesus. De fato, a vida se assenta em Jesus. Quais os melhores caminhos para a minha vida? Seguir Jesus. Quais são os melhores caminhos para a vida do meu filho, minha filha? Imitação de Jesus. Qual é o melhor caminho? Jesus. Entende? Esse é um desafio de fé. Esse é um desafio de fé. E como Jesus não criou regras, eu preciso interpretar o seu ensino com muito amor, mas com muita inteligência, sem ingenuidades. Porque se eu interpretar amar as pessoas como dizer sim para tudo, aí, né, complicou. Então, o nosso parâmetro de vida é Jesus Cristo. E todo ministério de uma igreja e toda proposta de vida pessoal precisa ser uma defesa radical da vida e um estímulo da vida nossa e dos outros. Então, Agner e Dayana, quando eu penso no ministério de música, e lembrando do que fala Tiago, né, se alguém está triste, ore, se está alguém feliz, cante. O ministério de música precisa produzir vida. E aí, quando a Maria Carla fala que não entendia nada do que eu estava falando, mas era tocada pelo que era cantado, que você perceba que você, no seu fazer, e você também, né? Ela, e isso é uma unanimidade do teu sorriso e alegria, vocês produzem vida. E essa é a essência do ministério. Essa é a essência do ministério. Que quando vocês chegarem lá, vocês produzam vida. Eu já vi gente que esteve à frente de ministério de música com uma qualidade musical maravilhosa, mas não produzia vida. Uma tensão danada, porque não pode errar, não sei, entende? Está no lugar errado. Porque no Evangelho é para produzir vida. Isso aqui precisa produzir encontro, alegria, paz.
Entende? Tem que produzir vida. Não pode ser peso, tem que produzir vida. Vida com beleza, melhor ainda, mas é melhor desafinação com vida do que tudo afinado sem vida, porque é para produzir vida. Entende? E assim na vida da gente. A igreja precisa produzir vida, mesmo que não de uma forma, mesmo que algumas coisas fiquem pelo caminho, em nível de melhores ações. Mas a gente não pode perder a noção de que a gente proclama Jesus defendendo e vivendo, indicando que vale a pena viver e que a gente quer a boa vida de todas as pessoas. Então, a gente precisa ter um compromisso na vida da gente em ser abraço, em ser sorriso, em ser aconchego, em ser estímulo, em ser sinceridade, em ser fraqueza e em ser força, entende? E em ser vida, porque a gente segue o autor da vida. E o único modo da gente proclamar o evangelho da vida é vivendo. Não é dizendo também, mas é dizendo algo que corresponda à vida que a gente vive, porque uma coisa é eu ir lá, sei lá, para onde, e falar assim, olha, Jesus te ama, e vou embora. O que vale é a palavra, porque ele não me conhece, nunca viu, e nem vai ver de novo. Mas onde me vê cotidianamente, o que vale é o modo como eu vivo. Entende? Então, que vocês dois estejam profundamente comprometidos com a produção de vida. O casamento de vocês e o modo como vocês se tratam testemunham de vocês e testemunham de Jesus. Que assim seja, em todos nós, que a gente tenha esse desejo de produzir vida. E é por isso que quando o evangelho, ao invés de produzir vida, produz culpa, produz rotinas que aprisionam, ao invés de proclamar Jesus, proclama religião. Não proclama Jesus. Porque a proclamação de Jesus liberta a vida. A proclamação de Jesus chama para viver. A culpa é importante para indicar erros, não para apontar realidades insuperáveis, como não pecar, não cometer erros. Isso daí todos nós, infelizmente, cometemos. Portanto, que a gente assuma o compromisso de produzir vida. Porque se a gente negar a vida, a gente perde a potência do evangelho. E se alguém entrar na igreja e não sair com vontade de viver, a mensagem foi mal passada. E, na verdade, não é Jesus que está sendo anunciado. Se alguém que convive com você e não desejar viver, a mensagem do evangelho não está sendo transmitida por meio de você. E aqui eu não estou falando, mas a pessoa está em depressão. Tá, mas quando ela percebe que você está em depressão e você está lutando para reagir, para crescer, para mudar, buscando ajudas, isso é um excelente testemunho de vida. Não é que a gente vai estar sempre bem, mas a gente vai estar comprometido com a produção de vida. Que seja essa a nossa realidade. Porque só tem um modo de exaltar Deus na vida da gente. É valorizando o que Ele deu para a gente. Não é falando boas coisas. É vivendo o maior dos presentes que Deus deu para a gente. Que é a gente mesmo. A vida da gente.
E não tem maior presente que você pode dar para outra pessoa que não seja você. Não tenha dúvida, o maior presente que você pode dar para um filho, para uma esposa, para um pai, seja quem for, é você. E Jesus proclamou-se como vida, ensinou a vida, para que a gente seja vida na vida dos outros. Então, olhe no espelho com gratidão por quem você é. Por quem você convive. E assuma, a partir da sua convicção de fé, a vida que você tem. Porque ao fazê-lo, você vai estar enaltecendo aquele que te deu a vida. E é assim que a gente exalta a Deus, é assim que a gente produz bem ao outro, assumindo a beleza, a potência, a intensidade do que temos, que é a nossa vida. Não se esqueça disso. Por isso que a gente, o cristão, ele luta pela vida individual, pela vida do outro, pela vida das melhores condições de vida na sociedade, e a gente luta pelas condições ambientais em que todo o sistema, que toda a realidade se estrutura. Ou seja, o cristão é um radical defensor da vida. Que sejamos assim. E que Deus nos abençoe. E que você consiga olhar para o espelho e falar assim: obrigado, Deus. Obrigado pela vida que eu tenho. E a gente, olhando para vocês dois, a gente agradece pela vida que vocês dois produziram em nós. E que a gente possa olhar para um e para o outro e agradecer a vida que a gente produz uns nos outros, com todas as imperfeições, entende? Sem idealizações. Sem idealizações. Mas perceba que você tem uma beleza que ninguém mais possui. Então, meu querido, presenteie os outros com quem você é. Não só negue o seu maior presente, que é você mesmo. Ao fazê-lo, você anuncia aquele que te deu essa vida, que é Deus. E que a nossa convicção seja, convicção de fé, que a melhor coisa que eu posso fazer para a minha vida e para a vida dos outros é acolher e viver a mensagem ensinada por Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? A gente, nessas possibilidades de vida, a gente é ofertado, né? Com o convívio. Hoje, a gente tem o culto de despedida do casal querido. E como já foi dito, a gente fica muito feliz e muito triste, mas a gente fica grato. E a gratidão que é muito alegre e a gratidão que é triste. A nossa gratidão hoje é do tipo triste, mas é gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a vocês. Mas é uma gratidão triste. Mas é gratidão, porque o que foi produzido foi vida. E eu quero dizer que vocês dois são muito bons em produzir vida. Tá? Que Deus oriente muito o caminho de vocês dois. E que vocês não esqueçam que é essencial, que é a produção de vida. Tá? Que esses abraços, mãos dadas, estejam cada vez mais fortes, porque isso produz vida para todo mundo. Que haja mais sorrisos, mais choros também, porque choro produz vida, tá? E produz mesmo. Precisamos chorar e precisamos rir, porque na vida há momento para as duas coisas. O ruim é quando ri no momento da tristeza e quando chora no momento da alegria, né? As duas coisas fazem parte da vida e é importante fazer. Então, Deus abençoe muito vocês. As nossas palavras são de gratidão
profunda a Deus pela vida de vocês, a nós. E o nosso pedido é que lá vocês sejam tão abençoados e abençoadores, como acredito que vocês foram aqui e foram para nós. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque os dias foram bons. E isso é uma profunda gratidão, Pai. Te agradeço porque a gente pode olhar e agradecer, porque foi só apoio, só ajuda. E eu te agradeço muito por isso, Pai. Eu te agradeço pela integridade dos dois. Eu te agradeço porque os dois se mostraram frágeis em momentos e muito fortes em outros. E eu te agradeço pela sinceridade deles, Pai. Eu peço que o Senhor dê aos dois a sabedoria para as boas caminhadas junto a Ti e também no ministério, na vida deles. Que o Senhor os oriente nessa caminhada tão bonita que eles têm trilhado. Que os dois sejam muito felizes nessa nova etapa da vida. Eu te agradeço porque deixa saudade, e a saudade é um presente na vida da gente. E eu te agradeço por isso. Eu peço que o Senhor nos dê a gratidão triste e a gratidão alegre pelo vivido e a gratidão esperançosa pelo que iremos viver também, Pai. Abençoa-os e muito obrigado, Pai. E que Tua bênção repouse sobre todos nós, Pai, gerando esperança e paz na nossa semana, no nosso caminhar. Dá-nos da Tua paz, Deus. Muito obrigado por tudo, por Jesus. Amém.